Quem cumpre pena tem chance de se ressocializar? Quais são as dificuldades? A sociedade contribui ou dificulta? E os governos ajudam ou simplesmente ignoram o problema? Vamos ver tudo isso agora na entrevista com a Márcia Bernardes, ex-presidiária e atual estudante de Direito. Fique conosco. Olá, amigas e amigos. Então, para esse assunto muito interessante, comovente até, estamos aqui com a Márcia Bernardes. Tudo bem, Márcia? Tudo, e você? Quero te agradecer por ter me convidado, né? Ouvir minha história, mais pessoas ouvirem minha história, que eu acho muito legal. Vamos aí. Então a ressocialização, todo mundo já sabe da dificuldade que existe, né? Para quando uma pessoa ela passa por uma experiência de vida, de ter que cumprir uma pena, e quando termina, né, de pagar a sua dívida com a sociedade, encontra muitas dificuldades para se estabelecer, né? Então, nós vamos assim, primeiro perguntar para a Márcia, né, Márcia? Como que você entrou na vida do crime? Com quantos anos de idade você tinha na época? Eu tinha 17 anos de idade. Foi quando minha mãe se separou do meu pai, de fato mesmo, né, de vez. A minha mãe começou a se relacionar com um senhor que era até mais velho que ela. E ela foi morar, tipo, num sítio. E os filhos ficou jogado. Aí eu não tinha mãe, não tinha pai, porque meu pai era vivo, mas era a mesma coisa que não ter, e eu fiquei jogada na rua. Aí, próximo à minha casa, tinha uma comunidade, eu fui para essa comunidade, e lá eu acabei conhecendo pessoas, me envolvendo com pessoas. Mas quem me deu, assim, tipo, a porta mesmo para entrar foi a irmã de um policial que eu namorava na época. Ou pra você ver, era um policial. A irmã do policial. Esses dias eu passei de carro, eu olhei e falei assim, nossa, o Gilmar. Aí meu marido falou assim, quem é Gilmar? Eu falei, aquele policial que eu namorei. Nossa, agora ele é rocão. Aí meu marido falou, aquele que você contou lá de trás. Eu falei, exatamente, o irmão da Daniela. Então é a casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Ela falava muito em presídio, ela falava em Tremembé na época. Ela falava muito em presídio. Aí, tipo, foi a porta, sabe? Eu falei com Ela já era era envolvida no mundo do tráfico, assim? Não, ela fumava muita maconha. Era usuária. Era, fumava muito. Mas vender essas coisas, não. Ela não tinha nem instinto pra isso. Mas ela gostava de estar envolvida ali, sabe? Ela foi te apresentando as pessoas? Foi, aí ela conversava com um preso, aí ela foi e falou assim, Márcia, eu vou te apresentar um preso. Aí me apresentou um preso, aí eu comecei a conversar com esse preso, depois não quis mais falar. Aí eu vi que a cadeia era uma fonte de renda muito boa e bem rentável na época. Porque a cadeia. Aí eu comecei aí eu comecei a vender linha telefônica para eles. Não sei se você lembra da época que existia telefônica. Sim. Transferência de chamada. Tinha aquele aparelhinho branco, Speed, que você fazia transferência de chamada. Sim. Pois então. Aí você foi fazer aí um comércio vendia. junto Exatamente. Com o exatamente. Começou a ganhar dinheiro com eles. Mas você usava drogas? Nunca usei. Nunca usou? Nunca usei droga. Nunca bebi, nunca tive nenhum desses vícios, você acredita? Era só comércio mesmo, né? Só comércio. Aí daí foi tipo começo. Aí vendi a linha, depois comecei a mexer com estelionato. Aí depois do estelionato eu fui pro tráfico. E desses outros crimes menores aí você chegou Nunca respondi nem nada. Nunca respondeu nada? O dia que eu cheguei a responder por que foi a Polícia Federal, viu gente? Polícia Federal, que me prendeu, eu ganhei no STF. O ministro me absolveu. Disse que tipo, o Estado já havia perdido o tempo de me punir. Eu ganhei extinção da pena. A extinção da pretensão punitiva do Estado, mesmo. Né? Que se chama tecnicamente. Isso mesmo. E você é estudante de Direito atualmente, né? Isso. Você pegou a sua carteira da OAB essa semana? Peguei de estagiária. Tá com a carteira aí pra mostrar pra gente? Não, porque ainda não teve a solenidade. Não teve a solenidade ainda? Eu não sei por que tem que ter isso. Que eu falei pra ela, é só uma carteirinha de estagiário. Aí ela falou assim, não, é um documento público, você começa a ter fé pública. A carteira de estagiário, todo mundo dizia assim, você não vai pegar. Porque você já ficou presa, a OAB exige muito. Aí eu sentei com um advogado, um dos que eu trabalho, ele falou assim pra mim, Márcia, pra OAB importa o seguinte, você tem alguma condenação por documento falso? Eu falei, não, nenhuma. Você tem a sua extinção de disponibilidade de todos os processos? Falei, tenho. Você consegue emitir as certidões? Falei, consigo. Inclusive, eles pedem 2. Então, baixe suas certidões e mande seus documentos e fé em Deus. E agora você já tá aí eu baixei tudo. Nossa, o dia que eu vi, eu nem acreditei. Tava lá bem grandão, tipo, o número da minha OAB. Inclusive, estão me mandando as publicações do advogado, que tem a mesma OAB que a minha, só que a minha é de estagiário, a né? sua é azulzinha, né? É verde. A verde. Verde. A do advogado definitivo é vermelha, né?
Isso mesmo, é verde a minha. Então, parabéns aí. Você vê que então a Márcia, né, ela começou desde cedo na vida do crime, né? E agora resolveu estudar direito e está quase se formando. Márcia, então, você estava contando a sua história, né? E achei interessante. Você falou que começou com 17 anos e viu uma forma de ganhar dinheiro na relação com os presidiários, né? Isso. Mas como que houve essa passagem disso para vender a droga? Você vendia droga para os presidiários ou você vendia fora? Não, quando eu comecei a vender as linhas, um dia um preso pediu para eu ir até o presídio chamado Presidente Bernardes, em 2004, para negociar essas linhas. Quando chegou lá, eu fui estuprada por um dos presos. Lá no presídio? Dentro do presídio, isso. Na época eu não entendi isso muito bem, porque eu não entendia. Pra mim, eu tinha me colocado naquela situação, então era culpa minha. Mas não era não, porque várias vezes eu disse que não queria, não queria, não queria. Quando eu tô saindo, vem um preso até mim falar comigo. Aí eu contei, falei assim, não, o preso acabou de fazer isso comigo e tal. Aí ele veio, na hora que ele veio na minha direção, que a gente conversou, ele falou assim, não, eu vou te ligar. Porque todo mundo lá tinha meu número, porque eu vendia linha pra todo mundo. Linha de quê? Linha de Linha, costura? não. A linha telefônica, desculpa. Você falou, Foi né? boa. Isso, linha Aqui, telefônica. essa época do telefone. Isso, fixa, entendeu? Mas foi boa a linha de né? costura. Aí ele A linha pegou telefônica. e me ligou. Aí a gente começou a conversar. Eu estava sozinha, sem pai, sem mãe, jogada. Pronto, me apaixonei pelo preso. Comecei a visitar o preso. Esse preso que te deu a informação, Não, que pediu que eu contato. contei pra ele o que aconteceu Certo. e ele foi lá e resolveu, né? Com Você outro abriu sua mente preso. com ele Isso, aí me envolvi com o preso. Sim. Nisso que eu me envolvi com o preso, eu comecei a vender droga, comecei a aplicar estelionato, engravidei. E você já era maior nessa época? Já Não? era maior. Engravidei e tive um filho com ele. Fui presa, inclusive, com esse filho na minha barriga. A primeira Certo. vez. É. Aí o tráfico começou nesse período, depois que eu me relacionei com esse rapaz. Aí eu peguei ali onde eu morava, eu peguei uma região que chama Biqueira, né? Sim. Peguei uma região, aí eu levava uma quantidade de droga, colocava para os meninos vender e toda sexta-feira eu ia lá recolher o E dinheiro você para visitar recebia ele. essa droga lá do presídio mesmo? Não, Ou ele negociava dentro do presídio Ah, com outro cara. Aí ele já te passava o contato, né? Isso, aí esse cara aqui na rua mandava uma outra pessoa me entregar. Entendeu? Então você já estava ali dentro de uma escala, né? Aí em 2006, eu tava em maio, abril, quer dizer, eu tava grávida de 7 meses. Eu fui presa em Ourinhos, porque desde eu não mexia com paradigma, mas eu mexia com quilos. E você, quando foi preso, você estava assim, foi flagrante ou Eu entreguei toda a droga para uma menina menor de idade. Aí essa menina, quando a polícia prendeu ela, deu uns tapão nela, ela contou tudo. Ela entregou tudo. Aí a polícia veio até mim. Aí e esse processo demorou muito tempo? Demorou, eu fui presa em 2006, meu filho nasceu em 2010, 2006, meu filho nasceu em 2006, em março, em maio. Ele ficou uma semana comigo, eu mandei ele pra casa, que foi na época da mega rebelião, mandei ele pra casa. Aí eu fui transferida pro presídio de Campinas. Lá eu fiquei... Você pegou preventiva, no caso? Não, flagrante, fui já no presídio. Ah, foi flagrante. Tipo, considerou flagrante, né? Mas não foi. Certo. Foi mas flagrante deu. meio assim, Aí, falso, né? isso, aí eu peguei, na época não era o 33, era o 12. Aí eu fui condenada a 4 anos e 6 meses. Cumpri 3 anos. Em regime já fechado. Fechado. Cumpri 3 anos. Nessa época era o 6º que você cumpria da pena. Mas a minha condenação levou mais de 2 anos para chegar. Então, quando ela chegou, não era nem para eu ter ido pro semiaberto, era pra ter ido pra rua direto, mas não foi o que aconteceu. Hoje em dia é 1/3, né? Hoje em dia a lei mudou, hoje é 33, hoje nem é mais 1/3, é 2/5 para quem é primário, 3/5 para quem é reincidente. Hoje, se eu vou preso, eu sou reincidente, se eu for presa no mesmo artigo ou em outro, eu vou ser reincidente, específica, persistente. Dificilmente eu consigo algum benefício. Mas isso aí não foi só essa. Além Não, dessa. teve mais. Aí você foi mais uma vez pelo mesmo crime também? Mesmo crime. Aí, escuta, aí eu saí do presídio em 2009. Meu filho já estava grande, não me chamava de mãe, não me reconhecia como mãe. Hoje ele mora comigo. Sim. E o policial falou pra mim, o policial militar falou assim, você vai sair da cadeia, seu filho vai estar com uns 3 anos. Nem de mãe ele vai te chamar. E eu olhei pra cara deles e, tipo, comecei a chorar, sabe? Porque eu tinha 19 anos quando eu fui presa a primeira vez. Aí eu saí, não queria saber mais de mexer com coisa errada. Fui estudar. Passei 1 ano procurando emprego. Ninguém me deu emprego.
E você não tinha permissão de visita do seu filho, assim? Ele ia Aí lá, minha levavam. mãe sempre Mas era levava ele. pequenininho, acho que ele nem entendia do que estava acontecendo. Exatamente, nem sabia o que estava Mas acontecendo. não teve aquela convivência afetiva com você, né? Não, Que é importante, né? exatamente, principalmente na cidade, que nem eu e com a minha filha hoje. E ele foi, no começo, foi criado pela sua mãe, no caso. Foi Ah. criado por ela. Aí eu saí em 2009, procurei emprego igual uma condenada, que eu já era uma condenada, né? Já não- Só que não achava, principalmente quando chegava na hora dos antecedentes, sabe? Não dão oportunidade, não dão. Aí eu falei, o que eu vou fazer da vida? Aí fui vender bolo, fui fazer artesanato que eu aprendi dentro do presídio, fui fazer artesanato. E ali eu ia me virando ali, sabe? Só que chegou uma hora que eu falei assim, não, eu fui estudar ainda, eu fui pro Senai, fiquei no Senai eu fiz metrologia aplicada à construção civil, leitura e interpretação de planta, eletricista instalador, eletricidade básica. Fui Tudo ao mesmo estudar. tempo? Tudo ao mesmo tempo, fui estudar. E falei, Tava aí com no vontade próximo de- ano, falei assim, em 2010 eu inicio na faculdade de engenharia civil. Sim. Comecei na faculdade de engenharia civil, passei um ano ali pastando, sabe, sofrendo um pouco E de pagando, amassou. vendendo bolo, essas coisas. Isso. Aí, beleza, aí fui pra essa faculdade, só que daí eu conheci um gringo, que eu já conhecia do presídio. Eu reencontrei uma amiga minha, esse gringo. E esse gringo, ele é muito conhecido. Já passou na televisão Só várias não fala vezes. o nome dele. Né? É. Não, ele nem tá aqui, ele tá em Israel, Tá. se estiver vivo ainda, Tá mas ele bom. tá em Israel, lá, preso lá, inclusive. Aí eu e ele, aí, tipo, eu conversando com essa minha amiga, ela falou, ó, tem um gringo assim, ele vende droga sintética, né? Ele é o maior nesse Aí, no caso, ramo. que era metanfetamina? alguma Não, coisa assim? era êxtase, LSD. Ele manda buscar da Europa. Aí eu conversando com ele, eu falei assim, ó, a minha pena falta 6 meses pra acabar. Quando acabar a minha pena, eu quero ir pra Europa também buscar droga, mas eu não quero ser mula de ninguém não, tá? Eu quero a droga pra mim, eu vou vender a minha droga. Aí ele, tá bom, então eu vou te arrumar umas pra você vender agora. Ah, meu filho, comecei a vender na faculdade. Comecei a vender êxtase, docinho, que é o LSD, tudo na faculdade. Meu Deus do céu. Aí eu falei, agora eu não quero mais vender LSD, agora eu quero vender droga. De E verdade. dava muito dinheiro, isso aí. Dava. Dava, Eu né? mandava pra Franca, voltava de lá com 20, 30 mil, assim, os blocos. Aí tirava o que era do traficante, sobrava pra mim, tipo, em 2010, você ter 6, 7 mil era dinheiro pra caramba. Você Bastante acredita que eu dinheiro. tinha um iPhone? Em 2000, meu, não era qualquer pessoa que tinha um daqueles iPhone. tijolão? Não, eu tinha o primeiro deles que saiu que virava até iPods. Sim. Acho que AirPods, uma coisa iPod, assim o né? nome. Ele era pequeno. Eu tenho até foto com esse iPhone, tipo, que eu tirava assim na frente do espelho. Quando eu fui preso, o policial queria meu iPhone. E o Ministério Público ainda veio questionar como que eu tinha um iPhone. Eu falei, oxi, o traficante me deu. Falei pra ele. É. E, tipo, pra você ter ideia, iPhone naquela época não era qualquer pessoa que tinha. Era difícil, né? E Quase eu, ninguém tinha. e eu estudava na faculdade, tudo certinho, bonitinho, e vendia droga. Aí eu descobri que na Bolívia vendia uma droga que chama escama de peixe, que é aquela droga branca, transparente, sabe, igual um cristal, não sei explicar, ela brilha que só. E aí eu fui lá comprar, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Quando eu chego lá, eu falei, vou levar, e chego lá em São Paulo, vendo por 25 mil. Tipo, eu gastei quase 5 pra comprar. Porque eu comprei em dólar, naquela época o dólar era baixíssimo. Você deu uns 500% de lucro, né? Ia dar. Mas. E você foi presa ali, nessa transação, não? Então, fui pra isso que eu ia contar agora. Aí chegou em Corumbá, entregou a droga. Pronto, virei traficante internacional. Já tava me achando a traficante. Tá. Passou a primeira barreira da Polícia Federal. Tem 5 da Polícia Federal. Na segunda barreira, em Miranda, a Polícia Federal, que 2 dias antes tinha me visto no posto e tinha dado em cima de mim, sabe? Tinha se engraçado pro meu lado. E eu ignorei eles. Malditório, né? Devia ter falado com eles. Porque na hora que eu estivesse voltando, eles iam ver que era eu, não ia mexer comigo, né? Certo. Pois na hora que eles me viram, mandaram eu descer. Aí viram aí acharam a maletinha com a droga e fui presa num tráfico. Aí você pegou mais quantos anos? Não, e fora que nesse BO eu fui presa com outro nome. Que foi o que eu ganhei, lembra que eu falei com o ministro? Me deu, fui presa com outro nome. Não fui com o meu nome verdadeiro pra não ver que eu tinha antecedentes. Fui presa com outro nome. Quando chegou... Aí, beleza. Aí eu falei pro delegado que eu era inocente. Falei pro juiz que eu era inocente. Aí o juiz falou, não, aqui eu vou te dar 8 meses. Fica tranquila. Você vai voltar pra sua casa, você é primária. Eu saí, né, vitoriosa. Daqui a pouco chega as filmagens do ônibus, o juiz me deu 7 anos. 7? 3/5 de 7 anos eu tinha que tirar. Aí, e essa foi a sua segunda condenação. E quando eu cheguei nessa cadeia de Miranda, adivinha como que era a cadeia? Mista. Homem e mulher junto.
Na mesma cela? Não, uma cela homem Sim, mas era tudo e perto. 2 homens e a última mulher. E não tinha, assim, privacidade nenhuma, então. Pra E se nossa, trocar, tudo passei isso. o. Não, pra se trocar tinha. Passei o pouco de emoção nessa delegacia. É. Aí essa delegacia eu fui transferida pro presídio de Corumbá. De lá eu fugi 2 vezes. Aí na terceira eu fugi pra São Paulo. Aí fiquei recapturada. Aí eu fui. Aí eu já não quis mais estudar. Não, aí eu fui trabalhar. Aí vocês estavam com quantos anos, mais ou menos, nessa época? 26. Já tava, Já tava com você 26. já estava uns 9 anos, 9 anos já Já. nessa vida. Com 26, falei, cheguei na minha casa, não contei que eu era foragida. Falei que eu tava indo embora de liberdade, que eu tinha ganho, tal. Fui embora. Ninguém me perguntou muito, porque eu não era de dar muita informação da minha vida pra ninguém. Aí eu lembro que minha mãe tinha 2 cômodos assim, ela falou, arruma pra você. Eu coloquei uma janela de madeira. Os quartos fediam a merda por causa da fossa. Mas eu falei, é aqui que eu vou recomeçar. E fiquei lá. E fui arrumando aos poucos até que ficou bom. Só que daí eu era foragida. Quem vai te dar emprego com foragido? Fui cuidar de criança. Durou 30 dias só porque eu não aguentava o choro daquelas crianças na minha cabeça. Devolvi cada um pra sua mãe. Falei, eu vou dar um jeito na minha vida, mas que eu vou trabalhar, mas não vou cometer crime. Fui trabalhar. Conseguiu arrumar Falsifiquei emprego? todos os meus documentos. Aí começou bem, né? Comecei a trabalhar num fast food ganhando R$ 4 a hora. Você Eu falsificou chegava... porque ninguém ia te dar emprego com Aí eu o seu nome, falsifiquei ia meus puxar tudo isso. antecedentes, eu não tinha título de eleitor, falsifiquei o título de eleitor, porque eu cheguei lá e falei assim, gente, mas eu não sei onde está meu título de eleitor. Posso trazer depois? Ela falou, não, se é um título, eu não mando os documentos. Aí eu falei, eu vou falsificar também. Fui lá e falsifiquei o título de eleitor, falsifiquei Então tudo. você estava totalmente envolvido de todos os lados, né? Tipo, de tudo eu sabia. Se Aí, tivesse coisa ruim lá, você já estava aí fui. Chegou lá, aceitaram os documentos, comecei a trabalhar. Fiquei 1 ano nesse emprego. No dia 2 de setembro de 2014, cara, eu saí da minha casa 9 horas da manhã. Chegava meia-noite todos os dias. Eu chegava a fazer 12, 13 horas. E eu era muito feliz. Porque eu me sentia útil. Só que eu tava parada ali, estacionada. Mas eu fui promovida rápido. E por quê? Porque eu tinha sede de vencer. E isso incomodava os outros. No dia 2 de setembro de 2014, eu fui falar com a gerente. Ela veio gritar comigo. Baixou a Márcia Cadeira em mim. Eu tenho esse problema comigo. Sei, isso aí. Eu faço até tratamento, faço terapia, tomo medicamento. Quando eu fico muito nervosa, Aí você fica agressiva. parece que eu tô dentro de um presídio. Sim. Eu não sei, eu acho que é porque também há muitos anos, os outros falam que isso é coisa da minha cabeça, mas eu tenho mais de 80 entrevistas ao vivo e todas têm o mesmo problema que eu. Tipo, eu vi que não é uma coisa que é só eu. Tem muitas que tem. Então, em mim, na hora, parece que fechou meus olhos e começou... Tipo, parece que eu tava dentro do presídio. Quando eu vi, eu xinguei a mulher, mas nossa, mandei ele tomar no cu, se fuder, esculachei ela. Falei que ela era uma árvore seca, que não dava fruto. Foi um auê. Aí eu fui mandando embora. Aí você tá falando de 80 entrevistas porque, para quem não sabe, né, a Márcia, ela tem um podcast, né? Chama Isso. Pod da Márcia. Porte da Bernardes. Da Bernardes, né? Pod da Bernardes, que inclusive é gravado aqui nesse mesmo estúdio, né? Isso mesmo. E tem bastante episódio legal, viu, gente? Então assista aí, Pod da Bernardes, hein? Todo mundo tá Isso. convidado aí. Não Ah, esqueça de se assisti. inscrever lá e dar um like. Aí escuta, aí eu peguei, fui mandada embora. Eu jurava que eu ia tomar uma justa causa. Porque, cara, eu ofendi minha gerente. Esse salgadinho dele tá me deixando nervoso. Corta depois a parte. E a gerente, eu xinguei a gerente, eu ofendi. Tipo, eu falei, meu, é justa causa. Não tem conversa. E eu ia ser promovida, eu já tinha sido promovida a coordenadora de marketing. Porque eu gostava muito de propaganda, de bexiga, de decorar e tal. E tenho esse cargo dentro dessa empresa que eu trabalho. Eu já quase falando não, dessa empresa que eu trabalhava. Pois eu fui mandada embora, ela não me deu justa causa, a gerente chorou bastante comigo, que nós duas era bem próximas, e falou, olha, Márcia, eu gosto muito de você. Parece que nós duas fomos irmãs de outra vida. Só que eu tenho que ter uma postura e eu tentei brigar por você, tentei explicar. Eu vejo em você que você deve ter sofrido muito na vida, dá pra ver. Eu vejo que você tem algumas cicatrizes no corpo, ela falou pra mim, mas na verdade eu tenho aqui. E aqui, assim, Certo. que foi dentro do presídio, tentaram me matar. Aí ela falou assim, mas... eu não tenho o que fazer. O que você fez na frente de todo mundo. Se a gente não fizer isso com você agora, outro vai desrespeitar ela. E aí a gente vai ter problema. Eu falei, tá bom. E essa demissão fez você voltar para a vida do crime de novo? Não. Aí essa não. Aí ela foi e me pagou todos os meus direitos. Tudo! Ela pagou tudo. Eu nem acreditei. Eu falei, nossa! Falei, tô rica por uns dias. Aí fui lá.
saquei todo o dinheiro e tal, continuei morando na casa da minha mãe. Só que nisso eu ganhei um iPhone da minha mãe. Um iPhone 4. Na hora que eu ganhei esse iPhone, eu baixei um aplicativo lá e veio um aplicativo de encontro, sabe? Aí eu olhei lá, tipo, tinha linkado no meu Facebook esse aplicativo. Tinha uma mensagem lá de um cara assim pra mim. Oi, gata, me chama no Whats. É o rapaz que eu tô casada até hoje. Sim. Ele foi aluno da minha professora. Tipo, eu conheci ele na minha adolescência. Aí, como ele era gerente de banco, eu já não queria mais trabalhar em lanchonete, não. Eu queria ser alguém. E também não queria voltar a cometer crime, né? Aí eu falei, e agora? O que eu faço da vida? Aí eu conheci ele, a gente conversando. Aí eu comecei a procurar emprego, tipo, um emprego bom, porque ele trabalhava num lugar bom. Eu achava, na minha inocência, que o gerente de banco ganhava dinheiro, mas eu sei que ganha nada. São Rala mais muito. duro que nós dois juntos. Rala Eu muito. ganho mais que ele. Eu até tiro sarro. Falei, caramba, eu consigo tirar no mês mais que você, que era gerente, falava pra ele. Eu sempre escutava isso na empresa que eu trabalho, assim, gerente aqui ganha mais que gerente de banco. E era verdade mesmo. É. Ganhava mesmo. E aí eu arrumei um emprego num restaurante famoso, lá na Vila Olímpia. E lá nesse restaurante, o dono era um jogador de futebol. Eu comecei, tipo, numa quinta-feira, como subgerente. Porque eu queria chegar lá em cima, né? Como subgerente, numa quinta-feira. Na sexta-feira, o subgerente faltou. Que tinham 2 subgerentes, que ela não queria mais gerente, ela só queria 2 subgerentes e a gerente financeira que queria gerenciar esses 2 subgerentes. Ela não foi trabalhar porque era fim de semana, o subgerente faltou, tinha só 2 funcionárias e eu nova, acabada de entrar, dei conta. Sexta, sábado e domingo. Na segunda, eu fui promovida para gerente dessa loja. Rapidinho, de sexta, no fim Eles de me semana. chamaram e falaram assim: ó, você vai ser a gerente da loja. Vai ter um gerente e um subgerente. Registraram minha carteira, E você tudo ficou quanto tempo bonitinho. nesse emprego aí? 3 meses. Só 3 meses? Porque eu fiquei gananciosa, aprendi a trabalhar. Eu queria ser alguém na vida. Sim. Então eu falei, não, ser presa aqui, vou ser gerente só no resto da Mas vida. uma coisa, você está fazendo uma pausa aqui, né, no relato. Eu tô vendo, você passou um tempo, já tinha passado alguns anos já no presídio, né? E ali não tinha nenhum programa assim para facilitar a ressocialização, nada? Não. Eu fui a primeira presa do país a cursar nível superior em regime fechado. E eu fui a primeira presa do país a deixar de ir por causa das agentes penitenciárias. Elas eram minhas inimigas. Não eram as presas. Elas dificultavam o máximo para você. Nossa, demais. Falava mal de mim pro juiz. Esse juiz, ele chama Dr. Anderson Royer. Um dia eu ainda vou encontrar com ele. Ele ia no presídio. Eu tenho um evangelho segundo o Espiritismo, que foi ele que me deu. Ele era bem presente, assim, lá com as presas, sabe? Ele tinha fazer um trabalho social. Sim, fazia, coisa que eu nunca vi juiz fazer isso. E eu pedi pra ele pra estudar. Ele falou assim, online eu deixo. É que geralmente o presidiário, né, embora ele tenha cometido crimes assim, se ele tem uma empatia, ele se estimula, né, a Pra você ter ideia, na lei de execuções penais, é permitido que o preso frequente faculdade desde 1900, acho que 86, 87, eu não lembro agora de cor. Mas esse direito nunca foi garantido. Ele começou a ser de uns tempos pra cá. Mas ele sempre existiu na lei de execuções penais. É igual a história do ProUni. Tipo, vem de sei quantos mil anos, mas só começaram a saber agora sobre isso e acha que foi um determinado presidente que deu. E na verdade não. Ele já vem de muito tempo. É a mesma coisa o estudo. E ele autorizou. Porque ele falou pra mim, não, eu vou autorizar. Quando ele me arrumou... Aí, pra você ter ideia, ele mandou a escolta da Polícia Militar me tirar de dentro do presídio, me levar até a faculdade. Eu fui lá, eu fiz a matrícula, eu frequentei, tudo com a escolta da Polícia Militar que ele me dava. Só que as agentes penitenciárias não aceitavam isso. Falavam que isso era um absurdo. Então, tipo, elas me sabotaram. Já tinham preconceito. Exatamente. Elas não tinham treinamento para ajudar. Exatamente. E elas me sabotaram. E quando eu pegar minha OAB, eu vou pegar uns 3 crimes lá em Corumbá. Porque eu quero entrar no presídio, olhar pra cara delas e falar, você lembra quando eu estive aqui? É o revenge. Exatamente. O revenge da Bernardes. Vou falar, você lembra quando eu estive aqui? Pois eu tô aqui hoje pegando um processo de graça, porque eu queria ver a cara de vocês. Vou falar. Então, aí você, nesse emprego, então você ficou, depois voltou novamente, depois de conhecer o seu atual marido? Sim, aí voltou escuta, a cometer o aí crime eu queria sair, tipo, eu queria ir pra uma empresa melhor. Aí eu achei uma empresa top de linha, que lá tinha como você crescer dentro da empresa. E as comissões que eles pagavam por venda era muito boa. Isso aí com nome falso ainda?
Não, com o meu Já nome estava com o nome verdadeiro. verdadeiro, mas os documentos eram falsos. Ah, sei. Meus antecedentes eu falsifiquei, Ah, tudo eu falsifiquei. Só era o tinha... único jeito que você tinha E o para meu RG voltar à eu vida tinha social, né? Exatamente, o meu RG eu tinha 12 anos de idade. E a mulher falava assim, Você teve que recorrer ao crime para pra poder poder voltar para voltar. uma vida normal. Exatamente. Aí ela falou assim, mas esse RG é falso. Não, RG é falso não, mas esse RG é velho. Eu falei, mas eu vou tirar outro, fica em paz. Eu sempre conversei muito bem, sempre fui muito persuasiva. Então, tipo, acabava passando, porque no meu RG eu tinha 12 anos de idade. E eu carregava aquele RG, eu sempre tive aquele RG, hoje eu já não tenho mais, achei melhor jogar fora, porque a foto que eu tava, tipo, ela representa alguma coisa na minha vida, então por isso que eu sempre guardava ele. Só por isso que eu tinha, senão nem RG eu ia ter. Aí eu encontrei essa empresa, eu fiz o processo seletivo, passei e comecei a trabalhar nessa empresa. Nossa, era o emprego dos meus sonhos. Meus sonhos mesmo. Eu acordava super feliz, folgava uma vez na semana, que daí é quando eu encontrava com esse rapaz que hoje eu sou casada com ele. Fim de semana eu trabalhava, tipo, era pauleira, mas E eu não tava nem aí. ele sabia da sua vida anterior, assim, das suas prisões? Diz ele que sonhou com isso. E veio me perguntar. Você nunca falou para ele? Aí eu sou kardecista. Sei. Eu fui no centro espírita, fui participar de uma reunião, aí eu passei nos atendimentos que eles fazem. Aí no atendimento, conversando com a médica, ela falou pra mim assim, ó, pode ficar tranquilo que ele já sabe. Pode falar, ele vai te aceitar do mesmo jeito. Eu morria de medo de contar pra ele, porque a família dele, o pai dele é extremamente preconceituoso. Até hoje é. Mas o filho dele também foi preso depois. Então acho que o pai dele deve ter dado uma... Mas não o seu marido, outro filho. ele mesmo. Por causa de mim. Caramba, hein? Acaba eu chego nessa parte. Foi isso mesmo. Aí, então, tipo, eu tinha medo. Aí eu cheguei, na hora que eu contei pra ele, ele falou, não, eu já tinha sonhado com isso, tá tudo certo. E já tinha sonhado? Disse que tinha sonhado. Eu sei quem puxou meu nome, mas eu lembrei, se ele puxar meu nome, ele não ia ver. Porque o processo era de outro estado. Sei. E realmente não dava pra ver. Aí, beleza. Aí fui lá, trabalhando nessa empresa, belo dia, tô lá, linda, maravilhosa, trabalhando. Eu vejo o gerente vindo, o meu supervisor e o meu coordenador, os três assim. E na hora eu senti um vento assim, eu falei, cara, alguma coisa aconteceu. Dito e feito, na hora que eles sentaram, eles falaram, Márcia? Eu falei, oi. Ainda tudo bem? Eu, tá. Então, a gente precisa conversar. O que aconteceu? Eles falaram assim, lembra da loja que inaugurar em Dubai? Eu falei, lembro. Ai, gente, eu já falei que não tem como eu ir por causa da minha filha, não sei o que, não sei o que. Aí eles falaram, não, a gente já sabe, você é foragida. Na hora que os documentos bateu na Polícia Federal, eles falaram que eu era foragida e que inclusive eu estava respondendo um processo federal. Só que eles não falaram que eu era foragida do meu processo no Mato Grosso do Sul. Eles falaram que eu era foragida da Federal. E na verdade eu não era. Aí ele pegou e falou assim, olha, a gente vai te dispensar. Justa causa, não tem como. E você, como que ele falou? E quando você resolver a sua vida, você volta aqui. Que a gente te ajuda. Eu lembro que eu peguei minha bolsa, não sentia nem meus pés. Fui embora. E acabou o sonho de voltar pra vida normal. Aí eu lembro que eu tava dentro do metrô assim, eu fui lá pro lado de Santa Maria, essa loja. E eu que senti vontade de me jogar na frente do metrô. Porque eu falei, cara, eu não tenho mais, eu não vou viver mais. Porque pra cadeia eu não volto. Você tinha um salário bom nessa empresa? Tinha. Morava sozinha. Meu sonho sempre foi morar em um apartamento. Depois eu aluguei um. Mobiliadinho, bonitinho. Fiz tudo nele. Então, tipo, era dali que vinha o meu sustento. Meu alimento. Tudo. Aí eu senti vontade de me jogar assim na frente do metrô, sabe? Aí eu não me joguei. Liguei pra esse rapaz que eu namorava na época, meu marido. Contei tudo. Aí ele falou, não, calma, a gente vai dar um jeito. 3 dias depois eu terminei com ele. Aí eu lembro que foi no mês de maio. Eu passei fome. E aí você tinha qual era a sua idade nessa época? 27. 27 já? Não, 28. Eu já tava com 28 anos, isso. Aí eu passei fome. Eu fui despejada. Eu lembro que teve um domingo que eu não tinha o que comer. E eu só chorava, assim, e fiz uma gelatina. Que era o que tinha. E aí eu liguei pra um amigo meu e ele me mandou uma marmita e uma latinha de Coca-Cola. pra mim comer. E eu falei, cara, eu não vou viver isso. Aí eu falei, Deus, eu vou fazer... Não, aí eu comprei uns remédios de rato. E falei, vou tomar o remédio e vou morrer. E vai resolver meu problema. Aí tipo, eu deitei assim. Na hora que eu deitei, eu já tava com o aluguel atrasado e o dono do apartamento, um tarado, querendo trocar serviços sexuais pelo aluguel. E eu falava, Deus, eu não nasci pra ser puta. Nada contra, mas não dá pra mim. Eu falei, não dá. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falou assim, eu prefiro ter uma filha prostituta do que bandida. E eu me tornei uma bandida. Você preferia ser bandida do que prostituta.
Eu era criança, tinha 12 anos de idade quando ela falou isso pra mim. E foi isso aí que te levou a voltar para o Foi. crime? Aí eu comprei o veneno de rato, tal. Quando eu dormi, eu tive um sonho. Que, tipo, um homem falava assim pra mim, olha, fica calma. Tudo tem seu tempo. Aí eu falava assim, mas eu não aguento mais, tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele falava assim pra mim, quando você acordar, você vai lá e joga esses venenos fora, no vaso, joga fora, e vai fazer o que você sabe fazer. Aí eu falei, tá bom. E aí eu acordei. Eu falei, isso não foi um sonho. Catei os venenos, joguei fora, liguei para um cara muito conhecido, um traficante muito conhecido, que passou na televisão, inclusive. Só conheço gente boa. Só gente boa. E ele tava preso em Franco da Rocha. Aí eu falei assim, você lembra que você me deve um dinheiro assim, 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 assim? Ele falou, lembro. Eu falei, então eu quero receber agora. Ele falou pra você? Eu falei pra ele, porque ele me você falou devia. pra ele. Ah, certo. Eu falei, tá acontecendo isso, mas isso comigo, eu tô desesperado, não sei o que fazer. Aí ele falou assim, não, calma, eu vou te mandar o dinheiro. Aí me mandou. Aí eu falei, pede pra um advogado que você conhece vender um documento pra mim. Que era o mesmo que tinha feito um documento lá atrás. Que eu fui presa. Advogado, tá? Tem advogados e advogados, né? Aí ele falou, tá bom, vou pedir. Eu encontrei com esse cara na Liberdade, peguei o documento com ele, fiz mercado, fiz algumas lojas, peguei o dinheiro, vendi, aluguei um apartamento com condomínio fechado, piscina. Em um mês eu tinha o que comer, o que vestir e a minha casa. Com TV a cabo e tudo. Com crime. Tráfico. Com crime. Não, eu fiz alguns estelionatos. Estelionato. Só que daí depois nesse período que eu fiquei presa lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, eu conheci uns traficantes lá. Bons traficantes. Inclusive a Federal pegou eles. Passou até na televisão também. A Federal fez tipo uma campana ali. Não, fez tipo assim, vinha investigando ele há muito tempo. Quando chegou uma carga lá em Portugal, a Federal pegou eles lá em Portugal e no Brasil pegou uma remessa. Tipo, foi muita gente presa. Flagrante montado, no caso. Nossa, né? era muita Flagrante droga. montado. Tipo, se rasgava-se o dinheiro, só caía o dinheiro. Eles trabalhavam com carro reportado. Aí lembro que eu conheci, aí eu falei pra ele, falei assim, olha, eu acho que eu vou voltar a vender droga. Porque eu tentei a vida honesta e pra mim não tem vida honesta pra mim. Aí ele falou assim, então vamos vender droga, mas vamos vender droga internacional. Porque no Brasil só dá cadeia. Fora do país, pelo menos você vai pra uma cadeia um pouco melhor. Aí eu comecei a rir. Mais, né? Não, ele falou assim, aí ele falou assim pra mim, eu comecei a rir, beleza. Inclusive, na minha palestra, eu achei as minhas conversas com ele, as fotos dos carros importados que ele me mandava, mandando eu escolher. Palestra deu onde? Palestra? Não, eu tenho os prints das conversas, eu achei. Sim. Porque como eu vou publicar, eu já tenho um livro que vai ser publicado, né? Sim. Só que tem uma palestra que eu vou dar aberta ao público e nessa palestra eu vou contar. vai- Aí eu vou mostrar, porque às vezes eu conto e as pessoas não acreditam. E eu tenho tudo documentado. Eu nunca imaginei que um dia eu ia precisar dessas coisas, mas eu tenho. E aí eu falei isso pra ele falou assim, então faz o seguinte, eu ia pra Venezuela porque eu tinha comprado um monte de bolívares. Um monte. E eu falei, tô rica. Tinha 200 mil bolívares. Só que eu cheguei em Corumbá, ali na Bolívia. Eu fui. Bolívia. Corumbá é Brasil ainda, né? Perto da divisa. Aí eu fui pra Bolívia. Aí eu fui pela Bolívia pra Venezuela. E escuta, eu fui. Bolívia, Peru, Equador, Colômbia. Fazendo Por compras. último, não, com dinheiro, porque eu achava que eu era rica. Sei. Então, tipo, eu fui igual um andarilho. Mas foi uma experiência muito boa. Na época eu achava ruim, que eu tive que vender um celular meu no caminho, porque eu fiquei sem dinheiro, porque me enganaram. Me deram dólar equatoriano, eu achando que era dólar americano. Ai, que ódio com aquilo. Quando chegou ali na Colômbia, em Cúcuta, eu descobri que o dinheiro não prestava pra nada lá. Que eu não tava rica coisa nenhuma. Não valia nada. Não valia nada. Mesmo assim, eu dei umas viajadas ali, fui naquele Mar do Caribe. Se eu quisesse ter nadado com os golfinhos, tinha nadado. Tinha umas lanchas lá, fiquei num resort maravilhoso. Aí fui trocar o dinheiro pra poder no banco, pra real, porque dava pra trocar. Fui presa. Fui preso por causa do mandado de... Não, por causa que as notas eram roubadas da Venezuela. Era falsa? Não, eram roubadas da Venezuela. Roubada mesmo. Aí eu liguei pra esse rapaz que eu namoro, contei o que aconteceu, pedi pra ele comprar minha passagem, aí o consulado foi e mandou eu voltar. E, tipo, não fiquei presa. Presa mesmo pra cumprir pena, porque, tipo, eu não tinha culpa. Tudo bem, tava com o nome falso.
Não tava com meu nome verdadeiro. Voltei, cheguei. Quando eu cheguei, tinha sido liberado o dinheiro pra eu ir pra Bolívia comprar cocaína e revender na Europa. Aí chegou na Bolívia, eu não gostei da cocaína. Eu não achei que ela tava pura, porque eu já entendi, eu sabia. Sim. Só de olhar eu já sabia se o negócio prestava ou não. Aí uma boliviana falou assim pra mim, Márcia, droga boa não é na Bolívia. Droga boa é no Peru. Lá no Peru, o alcaloide da folha é forte. E quando que tira aquele alcaloide ali, a cocaína pura é o que vende pro Brasil inteiro pra fazer medicamento. Vai lá você vai conseguir. Aí eu falei com o peruano que eu conheci, inclusive eu tenho até vídeos, eu penhorando esse peruano lá na Venezuela. Porque ele me atormentou. Aí eu falei, penhorei ele também, lá na imigração. E fiz vários vídeos dele, eu achei, você acredita? Eu falei, gente, eu vivi tudo isso, cara. Aí eu peguei e esse rapaz que eu namoro foi comigo. Eu falei, vamos? Ele falou, vamos. Aí eu avisei pro gringo, mas aquele povo que eu conversava. Aí eu fui pro Peru. Chegou no Peru, eu aluguei um apartamento mensal em Lima e fui descobrir onde que era essa plantação. Aí eu saí, ó pra você ver, eu saí de La Paz, na Bolívia, de ônibus, 22 horas de viagem, até Puno. De Puno, eu fui até Lima. De Lima, eu fui até Ayacucho. De Ayacucho, eu fui até Pichari. De Pichari, eu andei de caminhonete por 1 hora até chegar na plantação da coca. Eu, esse rapaz que eu tô hoje e um outro cara que veio. Nós éramos em 3. Todo mundo via que nós era gringo. Você foi comprar direto na fonte. Fui. Chegou lá, eu fechei uma plantação inteira. Eu tenho um vídeo onde mostra a plantação de coca. Esse rapaz que eu tô hoje assim, em pé. E o outro cara que foi com a gente, do lado assim. E a gente vendo o alcaloide da folha sendo escorrido pra conferir se ele era bom ou não. Eu tenho esse vídeo, que eu achei que eu tinha apagado, mas eu ainda tenho ele. Aí Eu você uso ele na trouxe, minha você trouxe palestra. do Brasil ou mandou para a Europa isso aí? Veio pro Brasil, Ah. ganhei dinheiro. Aí veio pro Brasil, vendi, voltei pra buscar uma segunda remessa. Eu não gosto de mexer com crack. Eu não gosto. Porque eu acho que é a maldição do ser humano. Justo na segunda remessa, um traficante conhecido da Zona Sul, ele também já passou na televisão, viu? Só coisa gente boa. É só artista. É, só artista. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, Márcia, traz 10 quilos pra mim. Aí eu não trazia, eu mandava no caminhão, porque eu já conhecia aquela região, já sabia que ia ser preso. Apesar que sem droga nenhuma vez eu fui Você parada. despachava de lá para cá por caminhoneiro. Vinha por caminhoneiro, tipo Sim. caminhão com 100 quilos, 200 quilos. E vocês pagavam que é uma comissão para eles? R$1.000 cada quilo. Ah, é? Tem caminhoneiro que você olha pra eles e acha que não tem R$1. E lá pro lado dos Nordeste, que é onde eles costumam ser, são ricos. Por quê? Porque... R$1.000 por quilo. E eles Exatamente. trazem quantos quilos de cada vez, mais ou menos? Então, tem caminhão que vem 100 quilos. Tem caminhão que vem 50. Depende muito do caminhoneiro e como ele consegue trazer. Certo. Entendeu? Aí, nessa segunda remessa, eu sonhei de novo. E falei assim, nossa, sonhei com o Reinaldo ia preso, que era um dos traficantes lá do Peru. Aí o Ricardo falou assim, não, imagina, nada a ver. Quando eu liguei pra ele não tava preso. Então você é meio paranormal, né? Saiu no jornal e tudo. Toda vez que eu ia fazer algo errado, eu entrava na igreja, uma igreja que tinha em Puno. Acendia uma vela, falava assim, Deus, eu sei que não é certo o que eu tô fazendo, mas o Senhor viu tanto que eu tentei. Se for pra acontecer alguma coisa errada, que se for alguma coisa dar errada, que perca tudo, mas que ninguém vá preso. Nesse dia eu não orei. Nesse dia ele foi preso. Todas as vezes que eu rezei... O seu marido. Não, o traficante, amigo, o traficante. Todas as vezes que eu rezei, tipo, nunca aconteceu nada. Certo. E o dia que eu não rezei... E o meu marido falava assim, você não vai na igreja, não? Porque, tipo, ele também tinha fé no que eu fazia, porque ele falava assim, toda vez que eu vejo você dobrar o seu joelho, eu vejo que alguma coisa acontece. Vai lá. E eu, não, mais tarde eu vou. Fui dormir, quem disse que eu fui na igreja? Fui nada. Quando foi de manhã, aconteceu tudo isso. Aí fui pra Lima, chegou em Lima, eu almocei e falei pra esse meu companheiro, agora lascou nossa vida. Vamos voltar pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil pra ser presa. E aqui foi preso no Brasil? Aqui eu fui presa. Quando eu cheguei, eu tinha um problema com uma moto pra resolver. E o traficante que eu fiquei devendo, né? Por causa de tudo que perdeu. Só que quando você perde, já era. Perdeu pra polícia, não perdeu pra outra pessoa. Então não tem dívida. E eu tinha 2 carros que eu tinha comprado com as coisas Aí, no caso, erradas. eles não ficaram te cobrando essa dívida? Ficou.
porque eles queriam que eu pagasse, só que daí eu fui presa. Foi em 2016, quando eu cheguei. Eu fui presa ali na delegacia, fui presa em Cotia. Aí, quando eu cheguei, eu fui resolver o problema de uma moto. E foi parar na delegacia. O guarda civil veio e falou, guarda, viu, gente? Foi polícia não, foi guarda patrimonial, sabe? Da cidade, então, esse. Ele falou assim pra mim, qual é o seu nome? Eu falei, Márcia. Só que eu falei, Márcia tarará, tarará da Silva. E dentro do carro tinha esse evangelho que o juiz me deu e uma conta da NET dentro, com o meu nome e o nome da minha mãe. O que ele fez? São avisadeira. Puxou meu nome. Só que não constava em São Paulo que eu era foragida. Puxou meu nome. Na hora que ele puxou meu nome, ele viu que eu tinha um tráfico em 2006. Fuçou, achou. Pois ele veio em mim e falou assim, ó... não, ele foi no meu marido, que chegou lá e falou assim pro meu marido. Meu marido falou assim, olha, é foragida. Tô de bater nele. Ela é foragida, tem um documento falso em casa. Que ela usava. Pra ela poder sobreviver. Mas ela não mexe com mais nada errado. Eu juro pra você, ela não mexe mais. Aí ele falou assim, então busca o documento. E ele foi buscar o documento. Busca o documento. Eu vou mostrar pro delegado o nome dela e ela vai embora. Aí meu marido falou assim, você vai fazer isso? Tá bom, te dou R$1.000. Aí o policial falou assim, então tá bom. O policial não, o guarda. Falou assim, então tá bom, pode ir lá. Negócio aqui. Pode ir lá. Documento falso, eu ia assinar um documento falso. R$1.000 suborno. Mais um. Guarda civil. Na lei é proibido. É flagrante programado. Você programar um flagrante, né? É flagrante armado, né? Isso, tipo, na lei é proibido. Tá bom. Meu marido chegou com o documento e eu falei pro meu marido, você não falou nada pra ele que eu fiquei presa não, né? Ele falou, não, imagina, mas eu já tinha visto. Na hora que entregou os R$1.000 na mão do policial e o documento, o policial falou, você tá preso. Suborno e você tá preso por documento falso. Aí foram os dois. Foi os dois. Eu tenho matrícula antiga no sistema. Ele nunca tinha sido preso. Pai e mãe evangélico. Pai é funcionário público, trabalhou no Palácio do Governo. Mas ele não chegou a pegar reclusão não, né? Ficou. Pegou? Palácio do Governo. A mãe, professora aposentada. Tipo, uma família muito bem estruturada. Ele, ex-gerente de banco, formado, pós-graduado, fala 4 a 5 idiomas. Eu, na minha mente, eu tinha levado ele pra cadeia, mas na verdade quem me levou foi ele. Se ele tivesse ficado calado, não tinha acontecido nada. A ingenuidade dele, né? Exatamente, foi que nem eu falei, ele não tem... exatamente, ele não é... Você percebe que ele não é criminoso no momento que a pessoa me pede um documento falso e você diz, toma, né? Ele entrou na ingenuidade. Exatamente, ele ficou 7 dias preso e eu fui pra audiência de custódia, chegou lá, o juiz me pediu 10 salários mínimos de fiança. Sim. E pra ele 10 salários mínimos. O pai dele não aceitou ajuda na época, falou que com a família dele se vier, pagou o salário mínimo pro filho. Eu recuperei essa fiança. Veio pra mim o dinheiro. Mas assim, no total, você cumpriu quantos anos de reclusão? Quase 10 anos, porque dessa última vez eu fiquei quase 2. Então você tem 10 anos de reclusão. Quase. Agora a gente vê que hoje você está conseguiu mesmo se ressocializar, você tem um podcast, você está estudando direito, né? De onde que veio esse seu interesse pelo direito? Dentro do presídio. Dentro do presídio? Eu advoguei por causa própria dentro do presídio. Ah, é? Eu fui presa, certo? Ele saiu. Com uma semana ele saiu, pagou a fiança e saiu. É o primário e tal. Quando chegou a minha vez de sair, que daí minha família pagou minha fiança e tal, que chegou meu alvará, veio enclausurado. Porque eu era foragida de outro estado. E hoje, dentro do presídio, para quem não sabe, existe um órgão chamado CEMIC. Ele faz as pesquisas cidade, estado e não lembro o outro lá. E aí viu que eu era foragida. Então eu fiquei presa para cumprir o que eu lembro que eu falei pra você que eu fugi da cadeia lá do Mato Grosso do Sul. Sim. Então, cumpri esse daí, cumpri quase 2 anos no regime fechado. Só que tava dando que eu ia embora em 2019, sendo que eu sabia que eu ia embora em 2018, porque eu fui de vencida, não teve nenhum benefício para mim. E comecei a fazer carta, mandar pra juíza, porque o advogado que eu contratei, advogados. Você chegou a fazer um habeas corpus para você mesmo? Não precisa, não. Eu comecei a pedir minhas remissões. E mostrei pra ela. Ofício, né? Mostrei pra ela que eu tinha um saldo de 11 meses
da minha outra sentença que eu tinha ganho, tal, porque o juiz tinha me ajudado, tal. Me ajudar não, ele encontrou uma brecha na lei, ele mesmo encontrou, ele me deu. E lá e no presídio, assim, tem muita gente que já passou o prazo e fica lá, né? Nossa, muito Esquecido, lotado, né? muito, E muito. você já E eu estava no quase fui caso. uma dessas. E você, mas só não foi porque você mesmo começou a... Isso, porque o advogado que eu contratei, eu dei um carro pra ele. O que que ele fez? Catou minha pasta, olhou, não pediu nada pra mim, só mentia. E eu descobri. Porque lá de dentro do presídio eu liguei no fórum. Eu tinha celular lá Aí dentro. você começou a se virar por si mesmo, e daí surgiu o interesse Exatamente. pelo direito. Aí a juíza aceitou tudo que eu pedi. E me deu a minha pena. Minha pena venceu no dia 27 de janeiro de 2018. E eu fui embora pela porta da frente de cadeia vencida num sábado, às 4h30 da tarde, no dia 27 de janeiro de 2018. E esse deferimento da juíza deve ter te dado um ânimo, né? Falou, acho Foi. que é por aqui que eu vou, né? Exatamente, eu fiquei um ano trabalhando, eu montei uma loja de uma gráfica, passei um ano mexendo com estampa, tenho essas máquinas até hoje. Quando eu saí, eu cometi alguns crimes. Aí eu fiz um acordo Já com Deus. tinha virado um viciozinho já, né? Não, isso não, foi necessidade mesmo. Necessidade. Necessidade. Aí conversei com Deus, fiz um acordo. O último crime que eu cometi, eu peguei 100 mil. Falei, Deus, agora eu aquieto. Aí eu montei um apartamento, comprei um carro. Comprei as máquinas e fui trabalhar honestamente. Só que eu já tinha feito um acordo com Deus lá dentro, que se desse tudo certo, eu não ia mais mexer com coisa errada. Aí eu entrei na faculdade. Sofri o pão que o diabo amassou. E você está em que ano agora? Que Nono semestre. Nono semestre. Era pra me formar agora, né? Em dezembro. Só que eu tive que parar um semestre porque eu engravidei, minha filha nasceu e eu não dei conta. Certo. Aí por isso. Então, dentro de um ano mais ou menos, talvez tenhamos uma nova advogada aí, né? Se Deus quiser. E você quer trabalhar na área criminal ou não? Não. Não. Eu gosto muito de tribunal do júri, mas esse negócio de ficar fazer diligência para delegacia não é comigo, porque eu sei a máfia que eles são. O júri é só crime doloso contra a vida, né? Não é... Júri eu gosto. E às vezes também até é um crime passional, né? Tudo que for pro júri, menos abuso e estupro, eu tô dentro. Estupro você não pegaria. Nenhum. E assim você... Os meus princípios não permitem. Certo, você que teve uma vida normal no começo da sua vida, né? Até os 17. Depois foi para o mundo do crime e agora, depois de muitas tentativas e frustrações, consegue se reestruturar. E tem um podcast, né? Que é o Pod de Bernardes. Isso, onde ali eu entrevisto mulheres. Quantos inscritos você tem no seu podcast? Quase 8 mil. 8 mil inscritos já? E você me falou que já teve 4 milhões de visualizações? 40 milhões? 2,5 milhões de ouvintes e eu tenho mais de 500 mil de horas assistidas. E o seu podcast, ele basicamente trata, assim, dessa vida, assim, de pessoas que estão são mulheres. Eu falo que existem histórias de sucesso e existem histórias de superação. Eu trago histórias de superação, de mulheres que superaram o cárcere, que conseguiram se reestruturar sozinha, porque a gente não tem ajuda de ninguém. O Estado não ajuda, o governo não ajuda, não existe isso. Você saiu da cadeia, você vai atrás de um emprego bom, você é capacitada para aquele cargo, mas eles te dão um inferior e ainda querem te pagar menos, porque você é ex-presidiário. Então, essas meninas que eu trago são meninas que deram a volta por cima. Eu tenho histórias muito interessantes. A Kézia mesmo é uma história interessantíssima. Geralmente todas elas têm que ir para um caminho de trabalhar como autônomas, né? Porque emprego mesmo... Não, conseguiram. Mas por quê? Porque decidiram mudar de vida. E foram atrás sozinha para recuperar o que tinham perdido. Então, essas são as histórias de superação, que nem a Kézia. A Kézia era moradora de rua, ali em São Bernardo. Moradora de rua, usuária de droga. A mãe passou por ela, nem reconheceu ela, de tão... você vê a situação que ela estava. Ela foi presa em 257. 157. Ela foi presa, cumpriu o pena, saiu da cadeia, pediu perdão pra mãe e falou, mãe, eu vou mudar de vida. Se formou recentemente em enfermagem. É linda a formatura dela, ela mandou o vídeo. Eu fiz até uma montagem, pegar o canudo dela e tá trabalhando na área. E quem diz que ela é a Kézia de antes? E as pessoas, quando assistiu ela, comentou. O vídeo dela bateu 1,5 milhões de visualizações. Porque ela é branquinha, loirinha, você olha pra cara dela, você não diz que ela era o que ela era. E as pessoas vinham e comentavam, diziam, eu conheço ela. Eu lembro dela na rua. Então, tinha muita gente que lembrava dela e confirmava a história que ela contou. Então, são esses tipos de história que eu trago. Eu falo que existe história de superação e história de sucesso. Meu marido fala que a minha se enquadra numa história de sucesso, porque hoje eu sou palestrante, já palestei na USP,
Já palestrei na EPD, que é a Escola de Direito da Paulista. Lá eu já fui 3 vezes. Eles falaram que eu faço parte do quadro. Não, Interessante. eu falei assim, não, você já faz parte do... Como foi que eles falaram? Ah, tipo assim, quando a gente vai fazer Do, as matérias, quando a gente vai separar as matérias, tipo que você vai fazer a grade lá da da matéria. grade, né? Isso, da grade Da da grade. faculdade. Você já faz parte da grade da faculdade. Meu, os alunos, eles chegaram a se juntar, comprar um monte de coisa pra mim, tipo, pra gente comer, fizeram cartinha, a coisa mais linda do mundo. Achei super importante. Já palestrei na USP pra um grupo de psicólogos jurídicos, né, numa turma de pós. Então, tipo, eu dei a volta por cima, mas sozinha. Também porque eu conversei com Deus, né? Falei, Deus, me ajuda aí, que Então, eu, para que eu faço você, minha a parte. espiritualidade foi muito importante nesse processo para você, né? Foi, muito. Agora, uma coisa interessante, né? Que eu não sei se você já viu algum episódio daquela série DNA do Crime, em que um dos super bandidos ali, que são assaltantes, né? De assalto bancos e Nunca carros vi. fortes, ele tem uma religiosidade muito grande, ele está sempre orando. E Igual fazia. ele tem um critério também de nunca, por exemplo, ferir ou atacar um civil, né? Uhum. Então, entre os prisioneiros, assim, na sua vida, tem muita mistura, assim, dessa atividade de crime com a religiosidade. Como que funciona isso aí? É uma coisa interessante. Tem bastante. Só que eles, maioria são daquela religião. Como que é o nome, gente? Tem mesa branca, mesa não sei o que lá. Qual que é o nome daquela Umbanda, religião? Não, Umbanda, na Candomblé, outra. Candomblé. Candomblé. Maioria do candomblé. Sempre tá com aquele monte de coisa no pescoço, dentro do presídio não dá pra fazer, não dá pra usar, eles improvisam. Maioria mas uma boa parte tem esse critério, já uma outra parte não tem. Ainda tatuam no corpo, sem dó da vítima. É. Mas a maioria desses caras e dessas mulheres entendem que a vida deles não tem mais sentido. E que é aquilo, o crime. Tipo, ou eu vou preso ou eu vou morto. Não, eles não conseguem enxergar uma outra realidade. Como eu e uma grande parte, tipo, enxergou, sabe? Hoje em dia se fala muito assim que quando a pessoa comete um crime, vai para o presídio, ela vai fazer um pós-graduação no crime, né? Que ali ela vai aprender Foi o que o que aconteceu ela, comigo. o que ela não aprendeu de ruim aqui fora, ela vai aprender lá dentro, né? Agora, Exatamente. você que está mostrando que é um exemplo de superação e de sucesso também, que eu acho que tem uma superação nisso também, né? Tem, lógico. Você tem algum plano assim de fazer alguma coisa para melhorar essa situação, para propiciar que as pessoas possam realmente ter uma maior facilidade para se ressocializar? Se tem algum projeto? Eu tinha, só que depois de um tempo você vai analisando a situação e você olha que uma andorinha só não faz verão e essa não é a minha causa, nem, tipo, assim, não é uma causa que eu vou lutar por ela. Como a maioria das pessoas fala, com a visibilidade que você tem, você devia falar sobre a comida estragada no presídio, sobre como são tratados. Não é minha causa. Cada um fala por si. Eu posso falar pelo que eu vivi, eu sempre falo, e dou voz para quem não tem. Quer vir aqui e contar, olha, eu sou ex-presidiária, aconteceu isso comigo. Então, tipo, eu só vou me focar nisso. Aqueles projetos que eu tinha de, não, vamos ajudar, vamos não sei o quê, eu já desisti. Porque eu não sei, alguma coisa me fala pra mim não ir pra esse caminho. Pra eu ir pro caminho que eu tô, que esse é o caminho certo. É de mostrar pessoas que conseguiram Exatamente, conseguiram superar superar. tudo E isso. através dessas histórias, como eu já recebi relatos, talvez atinja quem tá vivendo. Tipo, olha, cara, eu vivi. Será que eu tô vivendo que nem eu já recebi? Nossa, eu vivi essa história todinha que ela contou. Eu me vi nessa história. Entendeu? Aí você vê que a pessoa, tipo, se conecta com aquela história, ou ela desiste, ou ela continua, né? Mas a maioria manda dizendo que viveu e hoje não vive mais. Ou que através, tipo, de tal episódio não cometeu tal coisa porque viu que o quanto fulano sofreu e não queria sofrer igual. Agora, você, assim, do seu ponto de vista, você tem uma experiência grande, né, do convívio, né, com a vida de presídio, né? Você acredita que se houvesse uma ação mais assim positiva dos governos para facilitar essa ressocialização, você acha que as pessoas elas podem uma grande maioria poderia, Com ou você acha certeza. que essas pessoas realmente elas são condenadas a ser criminosas? Como é que é a sua visão pessoal sobre isso? Se o Estado fosse mais ativo nesse sentido, com certeza o índice de reincidência seria pequeno. Porque existem pessoas que só querem uma chance. E o Estado,
Pô, isso tá na Constituição. Se eles cumprissem com o papel, seria melhor. Mas pro Estado, é mais vantajoso os números aparecerem lá de 1 milhão de presos do que, tipo, a gente não precisa de presídio porque eu consegui ressocializar todo mundo. Porque a maioria só quer uma chance. Quantas eu já escutei, pô, só queria uma chance de trabalhar, sabe, ganhar meu dinheiro. A maioria falava isso. Ter um lugar pra morar. E quando você vê, não tem. E o que o Estado faz sobre isso? Nada. Então a gente pode ver, né, que na conversa aqui com a Márcia, né, Márcia Bernardes, que as pessoas têm uma chance de voltar para a vida normal, né? Às vezes querem também, mas não têm apoio. Pode ser que um ou Exatamente. outro realmente seja um criminoso, mas se der chance ele vai preferir O cometer o crime. crime, né? Sim, sim, tem. A minoria é. Mas seria uma minoria, né? Então fica aí a mensagem da experiência de vida dela e de pessoas que ela também entrevista no seu canal, né? Para que os governos estadual, municipal, federal e também a sociedade como um todo, né? A sociedade civil, porque ela também é responsável em grande parte pelo problema ao não dar oportunidade. Né? Como a gente viu na história dela aqui, muitas vezes as empresas não dão oportunidade, ou ficaram sabendo que ela cumpriu pena e já cortam os caminhos, né? Então fica aqui a mensagem da história de vida da Márcia, né? Que é uma grande satisfação recebê-la aqui hoje, né? E ter essa conversa e também ver um exemplo de vida, que agora ela está tocando a vida dela, fez um podcast vinculado àquilo algo que ela acredita e também despertou esse interesse pelo direito, que é uma área muito interessante, né? Muitas vezes as pessoas acham que prisioneiro e bandido não tem que ter advogado, não pode defender as pessoas, mas como você disse, né? As pessoas às vezes querem uma chance e para ter uma chance tem que ter alguém que lute por elas Ah, também, com né? certeza. E é o que você acha que pretende fazer também, Exatamente. ajudando, né? Ô, Márcio, foi muito prazer muito grande, tá? Te agradeço Eu que mesmo. agradeço. Aí eu queria, assim, pedir para você deixar aqui para o nosso público, né? O seu contato, quem quiser conversar mais com você e também o contato aí do seu podcast. Sim, gente, é só digitar lá. É Márcia Bernardes no Instagram. No YouTube é Pod da Bernardes. E no TikTok, no Instagram, são os mesmos arroba. Pod da Bernardes nos 3. Lá, quando não sou eu que respondo, é as meninas, mas quando já chama o nome Márcia, elas nem abrem. Porque já sabe que quer falar comigo. Então pode mandar lá que a gente conversa, vocês assistem os vídeos, acompanham. Tá, então obrigado mais uma vez, Márcio. Então tivemos aqui essa conversa muito interessante, né? E esperamos que vocês tenham gostado. Aproveito para deixar aí o seu like, né? Se inscrever no canal, se ainda não o fizeram, né? E ativar o sininho para notificações. Toda quinta-feira temos uma nova entrevista aqui. Então, até a próxima, Márcio. Obrigado. Até. E até a próxima para todos vocês. Doutor, por favor, porque se você tem direito a não ter dúvidas, e se você perder, não vai saber. Tchau, gente.